Bem, vamos então mostrar para vocês alguns exercícios de propriedades coligativas, né? Exercícios envolvendo cálculos. Universidade Estadual do Ceará. Segundo os passos do químico francês François-Marie Raoult, pesquisando sobre o efeito ebuliométrico, um estudante de química dissolveu 90 gramas de glicose, cuja fórmula molecular é C6H12O6, em 400 gramas de água e aqueceu o conjunto. Sabendo-se que a constante ebuliométrica da água é 0,52 graus Celsius por mol, calcule a temperatura inicial de ebulição dessa solução. Muito bem. Vocês perceberam que eu grifei aquilo que me interessava no enunciado, né? Aconselho vocês, quando forem fazer um exercício, né? Então você já vai marcando os dados do enunciado para depois ficar mais fácil de localizá-los na resolução. Muito bem. Então, olha, massa do soluto, glicose, 90 gramas. Massa molar do soluto. Então, vamos até a tabela periódica, né? Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, são as massas moleculares de cada um desses elementos. 12 vezes 6 dá 72, 1 vezes 12, né? Dá 12, 16 vezes 6, 96, a soma 180 gramas por mol, é a massa molar da glicose. Massa do solvente, 400 gramas em quilos, 0,4 quilogramas, e a constante ebuliométrica, 0,52 graus Celsius por mol, né? Então, ó, a variação da temperatura de ebulição é dada pela constante ebuliométrica vezes a molalidade, que nós já vimos a fórmula, e a molalidade então é massa do soluto, massa molar do soluto, massa do solvente, vezes a constante, né, de fator de correção de Van 't Hoff, e o fator de correção de Van 't Hoff. Muito bem. Como é glicose, e a glicose não forma íons em solução aquosa, 1 mol de soluto dá 1 mol de glicose dissolvida em água, então o fator de correção de Van 't Hoff é 1, tá certo? Então, ó, 90 gramas, 180 gramas por mol, que é a massa molar da glicose, e 0,4 gramas, né? Que a massa do solvente na molalidade é em quilogramas. Então, que dá meio, né? Aí meio dividido por 0,4 vezes 0,52 vai dar 0,65. Então, esse vai ser o aumento da temperatura de ebulição daquela solução água e glicose. Mas ele pede a temperatura inicial, né? Então, como a temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius, então a temperatura inicial de ebulição vai ser 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, mais 0,75, que é o efeito ebuliométrico. Ou seja, 90 gramas de glicose em 400 gramas de água faz com que a temperatura de ebulição aumente 0,65 graus. Então, a temperatura inicial de ebulição dessa solução vai ser 100,65 graus Celsius. Tudo bem?